a última batalha de Lenin foi contra Stalin. Tá? Os últimos escritos, eu falei os diários da secretária, e se deu basicamente porque Stalin estava à frente do Comissariado das Nacionalidades na União Soviética, Comissariado do Povo das Nacionalidades. Lenin adoeceu ali no final de 22, 21 já, mas 22 houve uma piora grande, mas ele ainda conseguia atuar. Não deu play não. Tudo bem, manda lá. E aí a proposta que Stalin fez era depois da Guerra Civil, né, era que as diversas repúblicas que estavam dentro da União Soviética que se conformava, fizessem lá uma unidade subordinada a Moscou, como poder central. Tá? Lenin faz comentários assim, irritadíssimos em relação a isso, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, e é uma tônica de muito que vai vir na União Soviética depois, tá? Nos seus diários das secretárias ele escreve: é necessário não somente a igualdade formal, mas também compensar de uma forma ou de outra, em suas declarações, as concessões relacionadas a outras nacionalidades, a desconfiança, a suspeita e os ressentimentos infligidos do passado histórico por quem governa o povo da grande potência. Ou seja, a Rússia foi opressora desses povos ao longo de séculos. Ele falava: essa turma tem desconfiança de nós com razão. Para nós tratarmos como iguais, nós temos que ser, inclusive, desiguais, no sentido de valorizar mais esses povos, dar mais espaço. O outro trecho aqui dos diários das secretárias, né? Por isso, por parte da nação opressora, no caso aqui a Rússia, também chamada nação grande, o grão russo, né? O internacionalismo deve consistir não apenas na observância da igualdade formal entre as nações, mas também numa desigualdade que compense por parte da nação opressora, da nação grande, aquela desigualdade que se produz na vida real. Tá? Essa era a posição de Lenin nos últimos escritos dele. Ele vai escrever, inclusive, ali o seu testamento político, onde ele pede que se retire Stalin do secretariado-geral. Dentre outras razões, porque a reação que Stalin teve a isso aqui, Ordzhonikidze, o nome é daqueles difíceis de falar, um georgiano muito próximo a Stalin. Ele é enviado à Geórgia, por exemplo, porque os dirigentes do partido bolchevique na Geórgia se opuseram completamente à linha para as nacionalidades, subordinaram a Geórgia à União Soviética, e não só teve profundas repressões ao partido georgiano, como pelo próprio grande dirigente, alguns foram agredidos fisicamente. Tá? Foram agredidos fisicamente, e Lenin menciona isso aí, inclusive, no seu testamento político, e pede a retirada de Stalin do secretariado-geral. Ele fala, ele tem características que ele não, para essa função de secretariado-geral, ele não pode ter, e essa foi o último combate, a última batalha. Venceu o plano de Stalin, tá? Ele tentou conciliar com a carta do Lenin, falando que tinha igualdade formal, mas não igualdade real, que Moscou continuava sendo o grande centro, continuava tudo sob a tutela centralizada do povo grão-russo, como era no czarismo, e isso vai ter profundas implicações que depois vai se manifestar nas revoluções que tiveram contra a burocracia soviética dentro da União Soviética, já mencionei, Alemanha, Tchecoslováquia, Polônia, Hungria, etc., como vai ter impacto decisivo na restauração do capitalismo nos anos 80, quando essas nações são as primeiras a se separar e ter ódio dos russos a tal ponto que na Ásia Central eles chamam isso de descolonização. Então, isso aí é uma característica que está no Stalin desde a sua origem, que vai demarcar a restauração lá na frente e que é um dos elos frágeis aí que leva à derrota, como se deu com todo o processo que o stalinismo meteu o dedo. Qual a pergunta? Acabei de fazer a pergunta. Então, como você explica o peso que tem a concepção que Stalin tinha para as nacionalidades em relação a todas as idas e vindas até a restauração, onde esse é um dos elos frágeis que faz a União Soviética implodir? Não. Quanto tempo? 5 minutos. 5 minutos. Não. Primeiro vamos corrigir erros históricos para a conversa poder ser razoável. O Stalin não era mais comissário do povo para as nacionalidades. O Stalin foi comissário do povo para as nacionalidades de 17 a 18. Ele se afasta para se integrar ao comando da Guerra Civil e ele vira, em 2023, secretário-geral do partido. É na condição de secretário-geral do partido que ocorre essa tensão com Lenin sobre a Geórgia e também teria reflexo na questão ucraniana. Era um debate que existia no seio do partido bolchevique, não a partir da Revolução, mas em todos os anos anteriores. Aliás, a posição do partido bolchevique era parametrizada. O Trotsky não tinha obrigação de saber isso porque ele não era bolchevique, né? Ele só entrou em julho. Mas era parametrizada
pelo livro de Stalin sobre o marxismo e a questão nacional, que foi escrito em 1913. Esse é o livro que parametriza a posição dos bolcheviques. É do livro de Stalin que sai a posição do Partido Bolchevique, que era uma posição da adesão voluntária dos países, das demais nações, dos demais povos que estavam submetidos ao Império Tsarista. Feita a Revolução, aqueles países deveriam aderir voluntariamente a uma estrutura federativa que de fato é criada em 1922, quando nasce formalmente a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então era um debate que tinha uma tensão, sempre teve uma tensão, que era construir um sistema federativo com base na adesão voluntária ou, a partir da vitória da Revolução na Rússia, centralizar essa teia de nações que era a antiga Rússia pré-revolucionária. O que leva Stalin à postura que teve na Geórgia, que é o país, que é o território original dele, né? Ele é um georgiano, né? E num outro nível, a Ucrânia, tem a ver com a situação que se vivia, que tinha se vivido e ainda se vivia depois da Guerra Civil. É verdade que a Guerra Civil já tinha sido vitoriosa. A União Soviética, os russos vermelhos, como se dizia na época, já tinham vencido estrategicamente os russos brancos. A parte mais intensa da Guerra Civil, ela vai ocorrer entre 18 e 21. Quando ocorre o 10º Congresso do Partido Bolchevique, o destino já estava selado, embora a guerra, os combates continuassem por mais 2 anos. Os dois principais redutos de oposição ao novo governo e de oposição dura, no caso da Ucrânia, vinham da Geórgia e da Ucrânia. E, portanto, se repôs uma discussão. De fato, Lenin critica a postura de Stalin a esse respeito e critica os métodos de Stalin. Mas o que o nosso amigo Gustavo não conta são 2 coisas muito importantes, que têm que ser contadas também. No chamado Testamento de Lenin, que são 3 notas supostamente escritas entre dezembro de 2021, entre agosto de 2021 e entre agosto de 2022 e dezembro de 2022, eu digo suposto porque na historiografia moderna há uma discussão que não parte de historiadores pró-soviéticos de que o testamento, na verdade, nunca teria sido de Lenin. Na verdade, teria sido um texto escrito pela Krupskaya e há provas científicas que foram sendo apuradas. Eu nem quero entrar nessa discussão porque eu não acho que ela seja relevante, mas de que o texto, na verdade, não era desse período, já seria um texto escrito em 2023, quando Lenin já tinha tido um derrame que o paralisaria. Mas nesse mesmo testamento de Lenin, em que ele critica Stalin e ele propõe esforços para tirá-lo da Secretaria-Geral por conta dos seus métodos, ele também critica Trotsky, o que você oculta. Por que ele critica Trotsky? Por conta dos métodos administrativos, a concepção administrativista de Trotsky. E isso remonta aos debates ocorridos à época do 10º Congresso de 21, que é o que está municiando esse debate. Trotsky, ele chegou a defender, por exemplo, que é uma questão tão grave quanto a questão das nacionalidades, foi tratado como uma questão tão grave como a questão das nacionalidades, a militarização dos sindicatos. Ele propõe a tese da militarização dos sindicatos, ou seja, de que os sindicatos não tinham que abandonar qualquer função reivindicativa de organização sindical da classe trabalhadora para serem correias de transmissão do Estado para a organização da produção, e ele próprio usa esse termo militarização porque os sindicatos deveriam desempenhar em relação ao Estado a mesma função que desempenhava o Exército Vermelho. É isso que o Lenin chama no testamento de uma visão administrativa dos problemas. Também diz respeito, embora Trotsky tenha votado favoravelmente à NEP no 10º Congresso, isso diz respeito às resistências que Trotsky tinha à NEP. Nas discussões, nas atas do 10º Congresso, aparecem essas resistências, especialmente porque Trotsky tinha uma maneira de conceber a questão camponesa desde a época da teoria da Revolução Permanente em 1905, com a qual Lenin não concordava. Lenin buscava o tempo todo, e essa é uma das razões da NEP, a atração voluntária dos camponeses, que não eram trabalhadores rurais, mas eram proprietários, pequenos proprietários de terra ou camponeses sem terra desejosos de ser proprietários. Eles não faziam
parte do proletariado, eles eram a imensa maioria da população russa. Então Lenin também tinha em relação a Trotsky essa crítica, que eram críticas na condução do Exército Vermelho e eram críticas também verbalizadas por Stalin na reunião do Comitê Central no meio do próprio 10º Congresso contra a violência excessiva empregada por Trotsky no massacre contra Kronstadt. Em Kronstadt há uma rebelião de marinheiros e de trabalhadores, e há uma discussão no meio do 10º Congresso do partido sobre o que fazer com essa revolta. E há uma aprovação de um plano de ação de que deveria haver repressão, mas uma repressão contra as lideranças dessa revolta, que tinham assumido claramente uma postura antissoviética e contra-revolucionária. Mas Trotsky, que estava encarregado dessa repressão, reprime brutalmente toda a revolta, dispara os canhões contra Kronstadt. Quem se levanta, e veja que ironia, né, Gustavo? Quem na reunião do Comitê Central, que avalia Kronstadt, critica Trotsky pelo uso excessivo da violência e da repressão, foi Stalin. Isso consta das atas da reunião do Comitê Central em pleno 10º Congresso. Então, a isso Lenin chamava do administrativismo de Trotsky. Ou seja, focar as divergências naturais que havia, os debates que havia, debates sobre questões relevantes como a questão nacional, sem colocar também as profundas, além de históricas divergências de Lenin com Trotsky, eu creio, você me perdoe, Gustavo, que é uma falsificação da história. Machado, sua réplica. 4 minutos e meio. 4 minutos e meio. Vamos lá. Então, falando em falsificação da história, o Trotsky, ele adere à ANEP imediatamente, tá? E aí eu convido as pessoas a procurarem, a pesquisar, perguntas de inteligência artificiais, porque isso é uma coisa amplamente documentada. A tal ponto, que pouco depois do 10º Congresso do partido, teve o 3º Congresso da Internacional Comunista, né, que tinha sido criada. Se dentro do partido bolchevique não houve muita oposição à ANEP, exceto do antigo oposição operária, que não vem ao caso, na Internacional tinha muita oposição. A tônica do 3º Congresso é convencer os outros partidos de que a ANEP foi acertada. E Trotsky e Lenin fazem isso em conjunto. Hoje é publicada as atas, as transcrições das falas, e é basicamente Trotsky e Lenin defendendo a ANEP. Ele adere imediatamente, não só adere imediatamente, como ele já tinha proposto a ANEP um ano antes. Portanto, o núcleo central já tinha sido proposto. A chamada militarização dos sindicatos, que Trotsky defendeu e perdeu, inclusive, nesse congresso, a tese de Lenin era outra, tinha uma terceira tese também, é uma coisa muito mais simples do que as pessoas imaginam. O Exército Vermelho tinha acabado a guerra estava, embora oficialmente ela continuou, mas ela já estava praticamente vencida nesse momento. A proposta de Trotsky era uma coisa pontual e temporária. A gente tem uma população em fome, 1920 e 21 foi um dos momentos de uma crise climática das mais profundas que aconteceram, além de epidemias. A Rússia passava por um processo de destruição pela Guerra Civil gigantesco. Trotsky propõe pegar o exército que já estava organizado e usá-lo para a reconstrução do país do pós-guerra. É uma proposta específica, não é uma concepção de como deveria ser o país, nada nessa direção. Tanto que ele, ao mesmo tempo que ele defendia essa proposta da militarização dos sindicatos, da expansão do Exército Vermelho, ele propôs já com um ano de antecedência o que veio a ser a ANEP depois. Então isso é algo muito mais simples e que depois se transformou elementos de disputa enquanto é uma proposta concreta para um momento específico em particular. E indo então à questão central, que é o que eu tinha colocado, que é o problema nacional na Rússia, vou trazer aqui alguns casos para você, tá? Com relação à questão nacional na Rússia, que se deu depois sob Stalin. Para vocês terem uma ideia, a Geórgia, a Armênia e Azerbaijão, que são os países ali do Cáucaso, né? Você teve centenas de milhares de pessoas que foram etnias inteiras que eram deportadas de uma região para outra. É a culpa de um povo. Né? Agora a culpa não é nem de um grupo de indivíduos que tem uma posição, são o povo inteiro é culpado. Né? Os tártaros na Crimeia foram 41. migrados, inclusive um pouquinho voltou depois. A população originária da Crimeia eram tártaros. Partes gigantes da União Soviética foram russificadas. Os países ali da Ásia Central, Uzbequistão, Turcomenistão, Cazaquistão, toda a administração política era russa. As minorias lá dentro, os grupos muçulmanos, eram fortemente oprimidos. Esse pessoal viu a queda da União Soviética como uma libertação de uma dominação colonial.
como a libertação de uma dominação colonial. Aí vocês verem que não é casual a criação do Estado de Israel em 48, que não é casual. Está intrinsecamente ligado ao que foi a política do stalinismo ao longo de todo esse período. São 12 povos, tá? Deportados, tá? Eu tenho a lista inteira aqui, não vou citar todos, mas são 12 povos. Inclusive, até hoje, nos Balcãs ali, que estão na OTAN, Lituânia, toda aquela região, eles têm ódio dos russos. Tem uma operação pós-guerra, após a derrota do nazismo, a Operação Priboi, que em 3 dias deporta 90 mil. Os alemães do Volga depois também, quase 500 mil, e por aí vai, tá? Então isso é central na queda. E para concluir, que se o diga a Ucrânia. O processo de coletivização forçada foi um processo de massacre consciente, não de uma etnia. Então não é igual aos campos do nazismo. Eu vou trazer aqui para vocês, aqui para terminar, que é um relato que ele é bastante interessante, porque ele é do Sholokov. Sholokov era adepto de Stalin, parceiro, um escritor de literatura muito famoso, tem um livro famoso chamado Dom Tranquilo, e ele manda uma carta para Stalin, e isso sobreviveu, do que estava acontecendo na Ucrânia. Ele enumera 16 meios utilizados para retirar os camponeses do campo e pegar o conjunto da sua produção. Essa produção foi retirada e depois cercou as cidades e deixaram esses caras para morrer. Tá? Ele cita: espancar os camponeses em pleno inverno, tirar-lhes a roupa, fechá-los nus no entreposto ou hangar, nus na Ucrânia, tá? Não é no Brasil. Irrigar com petróleo as pernas e partes inferiores dos vestidos das mulheres, dos kolkhozes, que eram as fazendas coletivas, colocar-lhes fogo e extingui-lo e ameaçar fazer o mesmo se não disserem onde esconderam trigo roubado, que é das metas das requisições num período onde as pessoas não conseguiam nem sobreviver. Enterrá-los até a metade numa fossa, ou instalá-los junto a uma lareira ou um forno desmedidamente aquecido, bater-lhes e depois mandar arrefecer no frio glacial, e por aí vai. Tá? Isso é um adepto. Stalin, inclusive, responde. Ele nem nega os fatos. E depois ele fala: isso não está acontecendo só no meu distrito, é em todos de que eu tenho conhecimento. Stalin responde e não nega nenhum desses fatos. Eles estão falando, não, mas é porque eles são sabotadores, né? Sabotadores é o seguinte: os caras estavam lá produzindo nas suas terras, depois essas terras elas iam ser confiscadas, a produção dele inteira foi tomada, e, meu Deus, eles não estão satisfeitos com essas medidas, né? Eles estão sabotando, não querem entregar o seu trabalho excedente. E os dados das mortes do caso ucraniano, elas podem ser confirmadas meticulosamente pelo censo. Stalin lançou um censo em 1937, que esse censo, a União Soviética no anterior tinha 168 milhões de pessoas, esse saiu com 162 milhões. O que ele mandou fazer? Tornou o censo ilegal, 6 milhões a menos, mas passado alguns anos. Tá? A projeção para esse de 162 milhões era de 180, a projeção. Tá? Ele mandou prender o Claval, que era o cara que estava à frente do Instituto Estatístico. O censo foi colocado ilegal, só foi reconhecido agora em 1990, né, depois da restauração, e claro que passou a xingá-lo de sabotador trotskista. Aliás, antes de passar agora aqui, a palavrinha final, Trotsky, até antes do Pacto Germano-Soviético, ele era chamado de um agente do nazismo. Inclusive, era o termo normal, agente do nazismo. Depois do Pacto Germano-Soviético, ele passou a ser um agente dos Estados Unidos e da Inglaterra, porque agora o nazismo tinha aliado com Stalin, né? Então, são essas questões.